atitude de nos derramarmos de forma constante nas nossas vidas, não somente aqui, no quatro paredes, mas onde quer que nós estejamos, no nosso dia a dia, no falar, no agir, no trato com as pessoas, né? Que nós possamos estar nos derramando diante do Senhor cada dia. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, restias, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança em ti, não senti o teu toque, por tua vontade libertas eu sei, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, respiras, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças em mim, mal senti o teu toque, por tua vontade libertas eu sei, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou moço. Vamos passar agora para um momento de dízimos e ofertas. Vamos, pastor Zé Walter. Pode sentar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, de todos nós, amém? A palavra de Deus diz no Malaquias 3,10: trazeis todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nesse tempo, o povo de Deus esqueceu de Deus. O povo de Deus esqueceu do templo, esqueceu da casa de Deus. E os sacerdotes estavam passando por necessidade. E a casa de Deus estava passando por necessidade. Aí Deus traz essa palavra a Malaquias, traz para aquele povo se corrija e volte para Deus, se entregasse as suas vidas a Deus e também seus dias na presença do Senhor, para que os sacerdotes não passassem por aperto, né? Nós vivemos num país capitalista, onde tudo é dinheiro, tudo que a gente faz é dinheiro, a gente não acha nada, nem ganha nada, né? Tudo a gente tem que comprar. Deus colocou no nosso coração de começar uma congregação
Dourado. Hoje eu comecei lá com os irmãos, tivemos 6 irmãos presentes, e alguns ligaram que não podia ir a comparecer hoje, então deixamos para domingo que vem a gente inaugurar a nossa escola lá. E estou esperando os 12 irmãos, Deus nos abençoe, estou esperando os 12 irmãos. Aí tem que comprar cadeira, tem que comprar banco, tem que comprar um bocado de coisa. Aí eu converso lá com os irmãos, quem vai nos ajudar, o dízimo dos irmãos vai nos ajudar para comprar essas coisas. Quem zela da igreja do templo é os crentes. Quem mantém a obra do Senhor na terra são os crentes. Os nossos dízimos, pelas nossas ofertas, e além ainda tem aquelas ofertas, né, de sacrifício. Igreja Batista, nós não gostamos de oferta e sacrifício. Mas às vezes tem hora que na igreja tem que fazer, o pastor tem que apelar para os irmãos, falar, preciso de uma oferta de sacrifício. O pastor um dia desse mandou no grupo da igreja a história, eu até chorei com essa história, da Dona Lourdes e o Galo. Quem viu a história? Eu e ela. Vocês não viram não? Então procura lá, que tem lá, né, pastor? É o pastor Hernandes Dias Lopes que conta essa história, Dona Lourdes e o Galo. Chega em casa, vocês veem esse vídeo e vocês vão ver como que Deus opera na vida da pessoa que é generosa. Uma pessoa que não tem condições de ajudar a igreja em nada, mas faz de tudo para ajudar. E a Dona Lourdes fez de tudo para ajudar aquela igreja a sair daquela situação. E Deus vai abrir as portas. Tanto abriu a porta para a igreja, que a igreja foi abençoada, como a Dona Lourdes também teve sua vida abençoada. Então compensa a gente ser fiel na obra de Deus. Não é barganha não, irmãos, não é troca não. Você é dizimista porque você é abençoado. Aí você é dizimista para ser abençoado. Não, você já é abençoado. Deus já te abençoa todo momento da sua vida. Você que está esquecendo de Deus. Nós não esquecemos de Deus, mas todo instante Deus está nos abençoando e está operando em nosso favor, trabalhando em nosso favor. E a igreja precisa. A igreja precisa dos dízimos dos irmãos, das ofertas dos irmãos, precisa da vida dos irmãos, das orações, da contribuição dos irmãos, da presença dos irmãos no culto. Tudo isso a igreja precisa. A igreja, para ser igreja, tem que ter essas coisas, né? E a nossa igreja não é diferente. Muitos anos que essa igreja está aqui neste lugar e sempre foi mantida por vocês. Nós não tem nada do governo, aqui não tem nada do governo, não tem nada de vereador aqui dentro, nem de prefeitura, de Contagem, nada, né, pastor? Aqui tudo foi nós que fizemos. A igreja fez, graças a Deus por isso. Fidelidade dos irmãos, que essa igreja está em pé até hoje, e essa obra está aqui até hoje, cada fidelidade dos irmãos. Hoje, lá no Serra Dourada, eu ouvi uma história lá muito triste, que eu fiquei pensativo. Uma igreja de renome fechou a porta essa semana lá no Serra Dourada. Uma igreja de renome no Brasil. Fecharam a igreja deles lá no Serra Dourada. Será por que fecharam? Falta de participação ou falta de recursos? As pessoas hoje esqueceram de Deus. Hoje eu visitei um colega meu de infância, mora na Serra Dourada, e ele está muito chateado com a igreja, está muito magoado com a igreja. Eu falei para ele assim: olha, você não pode olhar para as pessoas da igreja, você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o homem, você cai. E tem bastante tempo que eu não vai na igreja. E nós estamos colocando a congregação pertinho da casa dele. Hoje eu tive a oportunidade de ir lá conversar com ele. Uma pessoa totalmente machucada com o Evangelho. Então nós estamos hoje, muitas pessoas machucadas na igreja, que foram expulsas de igreja. O pastor mandou embora, os irmãos mandaram embora, pessoas que brigaram da igreja, estão longe da igreja. Mas nós não podemos ficar sem igreja. A igreja tem que dar saudade de nós. Esse instante que nós passamos juntos aqui é muito importante para nós. Nós não podemos ficar sem esse instante de comunhão, de gratidão a Deus, aqui celebrar o nosso culto, fazer o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Nós só temos domingo para fazer isso. Então é muito importante a presença de você.
É muito importante a sua contribuição nesse culto, a sua participação no culto. Não basta ser crente, tem que participar. Culto tem que ser participativo. Você está indo no banquinho, mas você está participando do culto de adoração ao nosso Deus. Vamos ficar de pé? Enquanto os irmãos vão cantar uma canção, você vai ter oportunidade de consagrar sua vida, seus dízimos e suas ofertas ao nosso Deus. Grandioso Deus eterno Pai. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Ó Pai, o Senhor tem um propósito muito grande na nossa vida. E um propósito de alegria, de felicidade. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abençoa essa igreja, meu Deus. Abençoa cada um de nós, meu Pai. Nós possamos, meu Pai, ter o nosso coração na Tua obra. Nós possamos contribuir com essa obra aqui do bairro. O Senhor nos colocou aqui neste lugar, meu Pai. Que o Senhor tem um propósito para nós nessa igreja. Ó Papai, nos abençoe, meu Pai, que nós possamos dedicar nossa vida a essa causa. Nós possamos dedicar nossos dízimos, nossas ofertas a essa causa, meu Pai. Que essa obra possa crescer para o glória do Senhor Jesus. Ó meu Pai, essa igreja tem abençoado tantas pessoas, meu Pai, tem abençoado a mim e minha família, abençoa muitos anos que me abençoa. Então te peço em nome de Jesus que essa obra, meu Pai, continue a abençoar outras pessoas também. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus aqui neste lugar. Abençoa a Tua palavra que vai ser lida e exposta aos nossos corações, para que possa trazer transformação para a nossa vida. Ô Senhor da glória, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Qual lugar que nós possamos ir no domingo, Senhor, a não ser aqui, meu Pai, para ouvir a Tua palavra maravilhosa. Então fala conosco mais uma vez. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Isso deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda a gente que Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
nele nós movemos, né? Existimos. Nós vivemos, nos movemos e existimos, né? Como diz o apóstolo Paulo. Então, é nele, né? Sem ele nós não somos nada. Vamos cantar. Eu te convido que você ore agora e cante novamente essa parte do deixa teu rio passar em minha vida, mas não na sua vida. Nós não sabemos quem está lá fora, mas talvez o Espírito Santo está falando, cante mais uma vez, porque eu quero atingir pessoas ali fora, quero atingir pessoas nesse vale. E eu gostaria de ouvir a voz da igreja clamando isso pelas pessoas que estão lá fora, porque tirar carrapato de ovelha é muito fácil, ovelha tira carrapato de ovelha, mas não foi para isso que o Senhor te chamou. Ele quer que as pessoas que estão lá fora amarradas, Ele quer quebrar as correntes da vida, Ele quer levar esse rio até lá. Vamos cantar novamente? Deixa o meu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma, faz em mim o teu deixa
encontrarem possam sentir esse cheiro suave do rio do Senhor, esse frescor de água saindo das nossas vidas. E que a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, Deus, que o Senhor possa, Deus, nos usar para que essas pessoas possam ser curadas, para que essas pessoas possam ser libertas. E que em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos aquilo que Atos 2 fala, que o Senhor vinha acrescentando à igreja aqueles que o Senhor salvava. Ó Deus, que nós estejamos, ó Deus, prontos, ó Deus, e abertos para receber as pessoas que o Senhor quer acrescentar ao seu corpo, Pai. Usa-nos, ó Deus, que por meio de nós, ó Deus, o Senhor possa fazer, ó Deus, a tua vontade, Deus. Faça em mim o teu querer, faça em nós o teu querer, faz na Bíblia, Pai, o teu querer. Amém. Graça e paz, meus queridos amados irmãos, bom estarmos juntos novamente, podemos compartilhar aquilo que o Senhor quer fazer em nós e também através de nós. A palavra do Senhor, ela nos ensina a nossa forma de conduta, nos prepara para esse tempo que nós vivemos aqui, mas também nos prepara para o tempo que viveremos com o Senhor no reino celestial. E nesse intervalo de tempo entre o aqui e a eternidade, nós passamos por diversos desafios na nossa vida. Temos problemas, temos dificuldades as mais diversas, mas quando o Senhor está vivendo em nós temos a certeza de que a Bíblia nos ensina que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, com essa certeza que nós queremos compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nesta noite. Louvamos a Deus pela vida dos que puderam estar aqui. Alguns tiveram dificuldades para estar aqui e comunicaram dessa dificuldade, e que o Senhor possa alcançá-los onde quer que eles estejam nesta noite. Tem um texto que eu quero ler com os irmãos inicialmente. Quero tratar com os irmãos hoje dentro desse assunto que nós estamos conversando com os irmãos sobre a volta de Cristo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a questão do grande engano que há com a presença do anticristo e a volta triunfal de Jesus, como isto vai ocorrer. A gente vai ler o texto de 2 Tessalonicenses daqui a pouco, mas antes desse texto eu quero ler com você 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. Veja só o que o apóstolo Paulo nos diz nesse versículo. Ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Paulo nos lembra aqui é que a nossa vida ela não se restringe à nossa existência, aos anos de vida que passamos aqui na terra. Algumas versões trazem aí nessa palavra miseráveis, usa a palavra indignos. Isso no sentido de chamar a nossa atenção para essa realidade que nós não podemos pensar
na vida com Cristo só para agora. Há um futuro, há uma eternidade, e nós temos que estar prontos para enfrentarmos as adversidades deste tempo, para podermos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Então, dentro disso, nós estamos, durante essas semanas, tratando sobre o preparo que precisamos ter, estarmos alertas quanto a esta verdade de que a volta de Jesus é uma realidade, e quando Ele voltar, estamos nós realmente prontos para estar com Ele? Então eu quero ler com você 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. A partir do primeiro versículo. Diz assim: Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso impedimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Versículo 12: para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade ou no pecado. Senhor, nós temos a Tua palavra lida com os nossos olhos físicos, refletida através da nossa mente. Mas para que esta palavra encontre lugar no nosso coração, nós precisamos que o Espírito Santo do Senhor traduza essa palavra para nós e aplique ela em nossa vida. Então precisamos do discernimento que só o Espírito Santo do Senhor nos dá. Então que o Senhor possa nesta noite preparar cada um de nós para que possamos ouvir com muita clareza aquilo que o Senhor quer nos dizer, e que nós tenhamos atitudes
diante da tua palavra, de viver a tua palavra e obedecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Amém. Temos poucas pessoas, mas estamos na presença do mesmo Deus e vamos manter bem atentos os nossos ouvidos e também o nosso coração. Meus queridos, quando nós lemos esse texto de 2 Tessalonicenses, especialmente esse capítulo 2, que trata sobre a vinda de Cristo, que será precedida da manifestação do anticristo, nós podemos aqui encontrar algumas questões importantes para avaliarmos sobre elas, dentro daquilo que vivemos nesse tempo. Paulo está, através desse texto também, tentando corrigir algumas distorções que já estavam presentes naquela época. E então Paulo vai tentar aqui, vai dizer para eles algumas coisas importantes. Quando nós olhamos aqui os versículos 2 e o versículo 3, nós vimos que Paulo está dizendo assim: olha, vocês não se movam facilmente do entendimento, não se perturbem por aquilo que vocês têm ouvido no seu dia a dia, quer por espírito, quer por palavra. Ele usa uma expressão aqui logo depois, quer por epístola, como de nós, segundo alguns autores, havia entre eles circulando ensinamentos ou cartas como se fosse enviada pelo próprio Paulo. Ele está dizendo que não foi enviada por ele. E esses ensinos que estavam infiltrando naquele tempo, dizia para eles que Jesus já tinha voltado. Então ele vai dizer isso, e no versículo 3 diz assim: olha, então ninguém engane vocês, porque não será assim, não será dessa forma como vocês têm ouvido falar. Algumas coisas precisam acontecer primeiro. É que Paulo está dizendo assim aqui: primeiro é preciso que antes venha a apostasia. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso. E se manifeste, na sequência ele diz o seguinte: e também se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. A gente vai discorrer alguma coisa a respeito disso também. Então, meus queridos, Paulo está tratando de questões aqui que são importantes para nós, foram importantes para aquele tempo, que são muito importantes para o tempo que nós vivemos. Paulo refere-se aqui que a volta de Cristo, para que ela aconteça, é necessário que ocorra a apostasia. O que é isto? A gente vai mostrar mais à frente alguns outros textos que tratam sobre isso, mas só para a gente introduzir esse assunto, a apostasia é um desvio generalizado da fé em Cristo Jesus, é um afastamento da fé. Quando nós olhamos para o quadro hoje, onde há esse afastamento, essa falta de comprometimento com Jesus e com a obra do Senhor Jesus, são sinais dessa apostasia. Mas Paulo fala aqui também sobre a vinda do homem do pecado, ao homem da iniquidade, conforme é descrito aqui nesse texto. Veja no versículo 4, versículo 3, ele fala sobre apostasia, sobre esse homem do pecado. Ele vai dizer quem é ele: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, se levanta contra tudo aquilo que se adora, de sorte que esse homem do pecado, ele se assentará como se fosse Deus, querendo ser Deus, parecer com Deus, no templo de Deus. Versículos mais abaixo, versículo 9, ele diz o seguinte: olha, e esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, e ele vem com poder, com sinais, com prodígios
de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então vejam, nem tudo aquilo que você vê em termos de maravilhas, sinais, prodígios, tem origem em Deus. Veja que ele diz o seguinte, que esse anticristo, que esse homem do pecado, a vinda dele a esse mundo, ele viria com toda forma de poder, sinais e prodígios e mentira. A gente tem que ficar muito atento, meus queridos, com as coisas que nós estamos vendo acontecer nos últimos tempos, como forma de engano e de afastamento da presença do Senhor. Então, meus queridos, quando nós olhamos essas duas características, nós percebemos que a volta de Jesus Cristo está muito mais próxima do que nós podemos perceber. Por quê? Porque essa apostasia a qual ele se refere está implícita hoje de uma forma muito grande. Um afastamento da verdade bíblica, um declínio moral e espiritual e a proliferação de muitos falsos ensinos. Você hoje abre as redes sociais, abre a internet, você começa a pesquisar algumas coisas, o que você percebe de falsos ensinamentos. Quando você não tem discernimento, você é facilmente enganado por isso, como se aqueles ensinos fossem verdadeiros. Há uma falsificação da verdade de uma forma muito forte no tempo que nós vivemos. Então, tanto essa apostasia como a manifestação desse homem do pecado, que o texto diz que se opõe a Cristo e ao seu reino, eles estão em evidência de como isso está acontecendo. Então, meus queridos, nós precisamos entender que esses enganos, tanto dessa apostasia, desse afastamento da fé, desse esfriamento em Cristo, quanto esse homem do pecado, vai produzir um engano muito grande nas pessoas. Esse engano, ele produz algumas características na vida do ser humano. Algumas dessas características é o que a gente chamaria aqui de secularismo. O que é isso? É a priorização dos aspectos materiais e temporais, em detrimento da relação com Deus. O espiritual sempre colocado em um plano distante, enquanto que a prioridade se torna para o homem a questão temporal, a questão material, o conquistar, o se projetar, o se ter para esse tempo. Uma outra característica também para esse tempo onde esse homem do pecado influencia e gera também, contribui para que haja essa apostasia, é um excesso do materialismo. O ser humano passa a viver só e único e exclusivamente a questão das suas posses, das suas aquisições, daquilo que é essencial para a vida agora. Ele se esquece daquilo que nós falamos inicialmente no texto de Coríntios, que não podemos esperar por Jesus Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Quando há um materialismo, ou mesmo até mesmo um secularismo, é o se pensar na vida do ser humano só agora. São pessoas que se tornam indignas da presença de Deus, porque esquecem que há uma vida então após a morte. Esse engano também, ele se manifesta através do surgimento de religiões falsas. Religiões se fundamentam
no conceito do homem e não nos princípios da palavra de Deus. Uma outra coisa que surge também dentro desse tempo é o que chamado de hiperespiritualidade, onde a ênfase das pessoas, elas estão querendo sinais miraculosos. Por exemplo, qualquer evento religioso que ocorra, e quando se fala que vai se ter curas, libertação, tantas outras coisas, o poder atrativo dessas coisas sobrenaturais tem sido algo que tem sobreposto o interesse de se conhecer Jesus. Querem as pessoas apenas esses sinais sobrenaturais e correm atrás desta hiperespiritualidade, querendo apenas esses sinais. Mas também, se a gente não tiver um critério muito grande, meus queridos, nós corremos o risco de até mesmo na própria igreja haver esse engano. Porque se a igreja afasta-se da palavra revelada do Senhor, começa a buscar outras coisas que não seja a palavra revelada do Senhor, ela também entra pelo mesmo engano. Então nós temos que ter esses critérios diante de nós, para que nós não sejamos então enganados por essa apostasia e também por esse homem do pecado. Meus queridos, então diante destas coisas precisamos aprender por meio da palavra de Deus como é que nós devemos então nos posicionar diante desse tempo. Como agir então diante desse tempo? A volta de Cristo, meus queridos, nós sabemos que ela será uma volta gloriosa, vitoriosa, onde a vitória sobre o poder do mal, ele deixa claro que isso vai acontecer. Mas precisamos então estar atentos ao que está acontecendo em nosso tempo, para que nós não sejamos enganados de forma alguma. Porque uma dessas características do anticristo, como sinal que antecede a volta de Jesus, é um grande engano, conforme a gente já leu aqui nos versículos 3 e 4. Esse anticristo será uma figura de engano para iludir e afastar muitos da presença do Senhor. O texto nos diz que ele será um falsificador de Cristo, tentará fazer coisas que façam com que ele se pareça com Jesus Cristo. Então, o objetivo dele é que a adoração que você deveria dar a Jesus, você direciona a sua adoração para essas pessoas, para essa pessoa, para esse sistema, para essa forma de se viver. Jesus mesmo já havia alertado quanto a isto, que isso iria acontecer. Em Mateus capítulo 24, quando Jesus está ali proferindo o sermão profético, quando ele está preparando para a sua morte e dizendo das coisas que viriam, em Mateus capítulo 24, versículos 23 e 24, ele diz assim: então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não deis descrédito, porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Cuidado quando você começa a ouvir dizer que Jesus Cristo só está em determinado local ou grupo religioso. Cuidado, porque pode haver um engano muito grande ali. Você pode ver até mesmo sinais, prodígios. E quantos estão sendo enganados? O texto diz o seguinte: que se possível for enganar até os escolhidos.
Quanta gente que até de forma bem intencionada tem se voltado para esses movimentos religiosos e são enganadas na sua fé. Quantas pessoas estão, o José Valdo falava aqui agora há pouco, quantas pessoas estão feridas, machucadas, espiritualmente machucadas, porque foram enganadas por certos líderes ou movimentos. Meus queridos, tudo isso está implícito nesses acontecimentos finais. O Senhor Jesus disse que isso iria acontecer, então precisamos estar bem atentos a isso, para não nos deixarmos ser enganados. E dessa forma também, meus queridos, não podemos estar incluídos naqueles que estão apostatando da fé, agindo com rebeldia, com rebelião contra Deus, rebeldia contra os princípios do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, veja o que Paulo fala sobre os últimos tempos. Ele fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Apostatarão na fé, afastarão da fé, porque deixaram-se ser enganados por pessoas ou por movimentos religiosos nesses últimos tempos. Então, precisamos estar atentos, porque esta manifestação desse anticristo, esse homem do pecado, esse filho da perdição, que Paulo chama aqui, ele vai procurar enganar a fé de muitas pessoas. Mas aprendemos também, meus queridos, que Jesus não está ignorando essas verdades. Ele está vendo o que ocorre. No capítulo 2 de Tessalonicenses que nós lemos, no versículo 8, que diz que esse anticristo, esse homem do pecado, será revelado, e o Senhor o desfará. Algumas versões trazem aí nessa palavra desfará, ele diz o seguinte: o Senhor o matará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse anticristo, essa figura do anticristo, que pode se manifestar através de sistemas religiosos, de pessoas, de líderes, da mesma forma, ele diz que o Senhor mesmo tratará com eles, para que eles sejam então destruídos quando da volta triunfal de Jesus. Então Jesus está olhando, está atento, e ele estará estabelecendo o seu reino de justiça e de paz para aqueles que forem fiéis para com ele. Independente do que ocorra, manterem-se fiéis ao Senhor. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, ou acompanhasse aqui também, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Diz assim: João está, como nós falamos nas outras semanas, João está vendo o que Apocalipse revela, uma visão onde o Senhor se revela a João e ele vê todas essas coisas. Ele começa, versículo 21 começa dizendo assim: eu vi um novo céu e vi também uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A gente citou sobre isso quando nós falamos sobre o juízo final, como isso iria acontecer. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada
como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e serão o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Vejam, meus queridos, que quando Jesus então estabelece o seu reino, o reino de justiça e de paz, ele apresenta-nos através dessa revelação dada a João o que está reservado para aqueles que mantêm-se fiéis ao Senhor aqui nesse tempo. A fidelidade ao Senhor, essa permanência na presença do Senhor, possibilita-nos então ter esta convicção. E o texto diz que João não somente vê a cidade, mas ele ouve uma grande voz do céu, e nessa voz ele está ouvindo, vendo e ouvindo ali Deus juntamente com os homens, e ali estão vivendo um reino de justiça e de paz, que somente terão aqueles que forem fiéis ao Senhor, não se deixarem enganar nesse tempo que estamos vivendo, porque, meus queridos, a vitória de Jesus, ela é verdadeira, inquestionável, e Ele vai voltar. Ele prometeu, nós lembramos nas semanas anteriores, que tudo aquilo que Jesus disse, prometeu, Ele cumpriu tudo aquilo que foi dito, desde o início até os dias atuais, irá cumprir até a sua volta também, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que ele diz lá no livro de Números, capítulo 23. Deus, Ele é fiel em cumprir a sua promessa, a sua palavra. Então precisamos, agora, diante de todo esse quadro que nós vivemos e vemos, precisamos então manter uma vigilância pessoal, uma autovigilância e uma fé firmada no Senhor todo dia da nossa vida, para que nós não sejamos enganados, porque quanto mais se aproxima do fim, mais e muito mais essa guerra intensifica, essa luta de Satanás para tentar nos afastar do Senhor se intensifica. Ele vai criar todos os mecanismos, todos os meios para afastar você da sua fidelidade ao Senhor. Então, diante disto, precisamos permanecer firme na verdade de Jesus, porque essa verdade de Jesus, inalterável, inabalável, ela vai se cumprir a cada dia da nossa vida, e precisamos estar firmes. Jesus, em Mateus capítulo 24, também no sermão ali profético dos últimos tempos, ele chama a atenção quanto a isso. Ele diz assim, no versículo 42, Mateus 24, 42, ele diz assim: vigiai, pois não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Vigiai, porque você não sabe a hora que vai de vir. Você sabe que ele vem, mas a hora você não sabe. Então, por isso você tem que estar vigilante, para não se deixar ser levado por nada desse mundo que te afaste da presença do Senhor. Então, meus queridos, precisamos entender que a vitória, a volta gloriosa do Senhor Jesus, ela é verdadeira, autêntica. Ele vai voltar,
E quando ele voltar, o anticristo não terá mais domínio, esse homem do pecado não terá mais domínio. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos estar vivendo perto do Senhor, porque é perto dele que nós vencemos essas artimanhas do anticristo, desse homem do pecado. Então precisamos lembrar que quando Jesus voltar, na sua volta triunfal, todo o mal será desfeito e estaremos com o Senhor para sempre no reino celestial. Então, enquanto esperamos pela volta de Cristo, diante de todo esse cenário, cenário sombrio que vivemos, difícil, sabemos disso, em todos os segmentos, a gente acompanha, a palavra do Senhor nos diz que nesses tempos haveria guerras, sinais de guerras, e nós estamos vendo isso em todos os lugares, fomes, pestes, de todos os males. Saímos de uma pandemia alguns anos atrás, vivemos momentos em que incertezas elas vêm sobre a raça humana, mostrando que aquilo que Jesus disse se cumpriu durante a história e se cumprirá, e nós temos que estar preparados para essa volta de Cristo. Precisamos viver em constante vigilância. Não podemos deixar de vigiar o que nós fazemos, o que nós falamos, vigiar as nossas atitudes, vigiar nosso grau de comprometimento com Jesus, com as pessoas, com a família, com a igreja, com o reino de Deus. Precisamos estar vigilantes, porque o mal nos afasta do Senhor, não é de uma forma grotesca, mas é de forma gradativa. E aos poucos, primeiro você deixa de orar, você deixa de ler a palavra de Deus, deixa de se importar com as pessoas, deixa de congregar, porque não preciso de igreja. E você começa a levantar tantas questões que o diabo vai colocando na sua mente. Isso não vem de Deus. Se você não precisasse da igreja, Jesus não teria morrido na cruz para estabelecer a sua igreja aqui na terra. Precisamos, meus irmãos, ter vigilância para que nós não sejamos traídos no nosso dia a dia. E precisamos também permanecer firmes na fé. É a firmeza na fé, é estarmos olhando constantemente para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Porque se nós olharmos para o cenário que vemos ao nosso redor, nós deixamos a nossa fé ser influenciada. Se nós olharmos o que nós vemos ao nosso redor, quantas vezes nós nos deixamos ser levados porque vemos nas pessoas uma falta de vigilância e de fé, somos conduzidos a fazer a mesma coisa. Quantas vezes somos influenciados pelas situações que nos cercam? Nós não podemos deixar isso acontecer. A nossa fé tem que estar firme, olhando não para as circunstâncias, não para as pessoas, não para os problemas que enfrentamos em nosso dia a dia, mas estarmos firmes na nossa fé, olhando para Jesus, porque Jesus, Ele é o autor da nossa fé, e é nele que a nossa fé se cumpre a cada dia. E assim precisamos viver, e assim aguardarmos a manifestação de Jesus, quando Ele vier e nos levar para a sua glória eterna. Que você esteja pronto, meu querido. Se Jesus voltar hoje, você está preparado? Se não estiver, o tempo é hoje e agora. O momento de você se qualificar para estar com Jesus é agora. Não aceitando a influência de um mundo que a Bíblia diz que o mundo ele jaz no maligno. O mundo não pode ditar normas e regras para você, porque a Bíblia diz que o Deus desse século, Paulo fala sobre isso, irmãos, que o Deus desse século secou o entendimento dos incrédulos,
para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, que é a glória de Jesus. Satanás está conduzindo a mente e os destinos de muitas pessoas nesse tempo, cegando seus olhos, para que não enxerguem a gloriosa luz do Senhor. Você precisa ter os seus olhos abertos, desvendados completamente, ter uma grande visão do Senhor em si, para que você não se deixe vencer por um mundo destruído. A Bíblia nos ensina que esse mundo, com tudo o que nele há, nós mostramos isso a semana atrasada, o mundo e aquilo que nele há, e todas essas coisas serão desfeitas, destruídas, os inimigos ardentes se desfarão. Ele diz que tudo que há aqui será destruído, e haverá então novo céu, nova terra, conforme nós lemos hoje, Apocalipse 21. Então, meus queridos, aquilo que nós vemos aqui tem um prazo de validade, vai acabar, porque o pecado contaminou completamente este mundo, e aquele que está contaminado pelo pecado não pode alcançar o reino de Deus. Então o pecado precisa ser desfeito. Por isso Jesus veio, morreu na cruz pelos nossos pecados, para destruir essa obra do diabo em nós. João diz isso, que para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E só Ele, Jesus Cristo, pode fazer isso na sua vida, para que você não seja seduzido por este mundo. Você vive no mundo, mas você não é do mundo. Você precisa de usufruir das coisas que Deus colocou para você aqui nesse tempo, mas essas coisas não podem possuir a sua vida de tal forma que você pense que a sua vida se restrinja apenas àquilo que você vê nesse mundo. Mas você precisa saber que depois daquele há uma vida com o Senhor, ou uma vida longe do Senhor também. Ou você entrega a sua vida para Jesus, para estar com Ele na eternidade, vivendo com Ele no reino celestial, ou você estará vivendo longe dele, na condenação eterna, junto com o diabo e seus anjos, conforme nós vimos também na semana anterior. Então precisamos estar preparados, vigilantes. Para isso Jesus precisa assumir o governo da nossa vida, assumir o controle da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas decisões, dos nossos interesses, dos nossos prazeres. Jesus tem que assumir o governo de tudo em nós, porque só assim nós podemos estar com Ele aqui e também no reino celestial. Amém? Deus te abençoe, meu querido, te dê graça para entender essas verdades. As verdades que Ele tem trazido para você sobre os últimos tempos, não é, como disse bem no início dessa série, não é para trazer e causar pavor nem para ninguém, mas é para nos alertarmos de que nós precisamos estar prontos para esse tempo, porque assim, e só assim, podemos vencer aquilo que nós enfrentamos em nosso dia a dia. Você possa realmente viver com Jesus aqui, para viver com Ele também na eternidade. Vamos orar, feche seus olhos, por favor. Senhor, precisamos da graça do Senhor Jesus para entendermos essas verdades, e precisamos da luz do Teu Espírito Santo agindo em nós para clarear tudo isso dentro de nós. Então, Pai, que o mesmo Espírito Santo do Senhor que colocou estas palavras nos nossos ouvidos, Ele possa introduzir essas mesmas palavras no nosso coração de tal forma, Deus, que elas gerem mudanças dentro de nós. A mudança tal, Senhor, que nos leve a honrar o Teu nome e a glorificar o Senhor, a nos dedicar a Ti, independente das circunstâncias que nos cercam, vivemos com o Senhor,
Sabemos que só o Senhor traz paz ao nosso coração. Só no Senhor encontramos realizações e alegria constantes nesse tempo. Então, Pai, no nome de Jesus, ajuda-nos a entender essas verdades, vivê-las, ó Pai, obedecendo a Tua palavra em todos os momentos da nossa vida, Pai. Fica conosco, Deus, nos dê graça para entendermos a Tua palavra, mas também, Senhor Deus, nos dê coragem para romper com aquilo que nos atrapalhe a viver a Tua palavra, e que a vivamos integralmente todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos por esse tempo na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus queridos, vamos cantar o hino do cantor cristão, o hino 114. A gente vai definir quais são as estrofes. Hino 114 do cantor cristão. Nós vamos louvar ao Senhor agora com esse hino, e logo após algumas informações nós estaremos encerrando também o culto desta noite. Nós vamos cantar a primeira estrofe, é um hino bastante grande, não tem, as outras não têm o valor, é muito bonito esse hino. Nós vamos cantar a primeira estrofe, a quarta e a quinta estrofe, tá, Débora? Como foi para o céu Jesus Cristo há de vir, quando o som da Oremos por aqueles que não puderam vir, alguns com justificativas, outros não, mas vamos orar por eles, para que o Senhor possa
trazê-los no próximo domingo para estarmos juntos aqui também. E lembrando aos irmãos que nós estamos, na terça-feira nós temos o culto de oração, às 19 horas e às 20 horas a reunião com as senhoras. E também na quinta-feira, todas as quintas-feiras, eu tenho feito já algumas semanas, a gente está realizando um encontro com as pessoas que desejam estudar um pouco mais da Palavra de Deus, só que de forma virtual. Nós temos um pequeno grupo online, um grupo bom de pessoas que têm participado, e se você tem acesso à internet e deseja participar, é só me falar que eu encaminho o link das reuniões a cada semana, para que a gente possa ali juntos aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar a todos, dando a semana em paz, glórias e muitas realizações. Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém? Vamos todos em paz.